Miguel, como vai? E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo certo. Nossa, uma pressão danada. Eu estava agora numa live com o Greenpeace, né? Ah, E eu não estou marcando as minhas lives assim de hora em hora, porque ficou uma pressão danada para mim, sabendo que eu tinha marcado contigo, né? Com uma hora de diferença. Nossa, bicho pegou aqui no corre-corre. Entre terminar uma live, salvar a live, eu, salvar a live no IGTV e tá preparado para estar aqui contigo. Nossa, que correria foi é, isso, né? eu estava assistindo uma parte, eu peguei assim um pouquinho agora, os últimos 15 minutos, estava acompanhando. Muito É, né? legal. Mas você já. Estou vendo que você já tem muita agilidade, né, para tocar isso, então fica tranquilo. Não, tranquilo, sem problema, né? Essa coisa, né? Desde segunda-feira, desde que começou a Semana Mundial do Meio Ambiente, que uma das minhas tarefas foi exatamente querer falar com vários atores, né, envolvidos na questão ambiental, organizações, personalidades, pesquisadores, né? É, não só das ações pontuais, querer saber das ações pontuais de cada um, como também a gente pensar um pouco, né, soluções para a gente sair da bolha, né, de sair de conversar com outras pessoas que não estão pensando junto com a gente, ou não estão preocupados de pensar conosco, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui falando contigo. Eu queria que você começasse explicando, para quem nunca ouviu falar de SOS Amazônia, o que é o SOS Amazônia? É, essa é uma associação, uma organização não governamental. Ela existe vai fazer 32 anos agora, esse ano. A gente criou ela em setembro de 2000, de 1988. É, a gente estava justamente num período de muita pressão sobre a floresta, uma reação muito forte dos seringueiros para empatar o avanço do desmatamento, né? E, e em conjunto havia também uma série de obras de infraestrutura acontecendo, como a construção da BR-364. Então, isso Uhum. tudo estava impactando muito o Estado, né? Já vinha impactando Rondônia de uma maneira muito forte, né? Tem histórico assim muito grave de dizimar povos indígenas, né? Os Urueu-Uauau é um povo que tem uma história muito triste dessa chegada, né? Dessa colonização programada do governo federal naquela época, né? E aqui nós começamos a ver que no ambiente urbano da cidade de Rio Branco era preciso dar uma força para esse movimento dos seringueiros em defesa da floresta, né? Então, naquela época, Chico Mendes, muito atuante, né? Já tinha recebido um prêmio em 85 no Banco Mundial, Uhum. o Global 500, então nós tivemos o privilégio de estar com ele naquele período e ele foi um dos fundadores conosco. Então, nós construímos ela em setembro de 88 e a primeira atividade que a gente fez foi ficar denunciando em praça pública aqueles índices de evolução do desmatamento, que na época, né, saía muito Uhum. no jornal Folha de São Paulo, e a gente aqui em Rio Branco, né, não tinha toda essa conexão que nós temos hoje. Então a gente ia Uhum. para a banca de jornal, comprar o jornal, fazia uma fotocópia e pregava os cartazes na praça, sabe? Botava aquele índice. Então a gente começou assim, né? Que É, loucura. um Isso é que grupo é de trabalho de professores. base, hein? O resto é conversa, né? Pois é, a gente. Muitos ativistas, as pessoas todas trabalhavam assim no ambiente, vamos dizer, governamental, alguns, outros eram militantes, outros sindicalistas, né? Então a gente tinha que fazer uma movimentação urbana porque a mídia local era muito contrária, acenava sempre como um enfrentamento, tipo assim, uma coisa criminosa, né? Da parte dos seringueiros, não apoiava o movimento. Havia só um jornal aqui que falava, fazia
um relato bem realista da situação, né? E a gente disse, nós tínhamos que fazer alguma coisa nesse sentido, né? E deu certo. Aí nós evoluímos disso, infelizmente houve o assassinato do Chico, né? Logo em dezembro. Nós mantivemos o foco nessa pegada e depois a gente partiu para o trabalho em conexão em comunidades, começou a desenvolver projetos na área urbana inicialmente, muita educação ambiental sobre essa parte florestal, das ameaças, né, que aconteciam aqui no Acre, na Amazônia, e concentramos nosso trabalho principalmente aqui no estado do Acre. Então, nós, até 1994, 95, a gente tinha um trabalho muito urbano de acompanhar muitas ações de políticas governamentais, participando de conselhos, interferindo nas políticas, cobrando iniciativas positivas, né? Aí, de 96 em diante, nós começamos a trabalhar mais com a área de floresta, diretamente com conservação, e trabalhamos com o Parque Nacional da Serra do Divisor. Esse foi um divisor de águas dos nossos processos, dos nossos trabalhos. É um parque que fica no extremo oeste do estado, no limite com o Peru, fazendo fronteira. E aí desenvolvemos uma série de estudos, constatamos a importância da biodiversidade do local, uma das áreas de maior biodiversidade que tem na região amazônica, e persistimos na defesa de áreas protegidas, né? Então, a gente vem, desde esse período, uma série de projetos com esse foco, e também incluímos uma parte, mais recentemente, nos últimos 10 anos, de fortalecer a economia florestal, de potencializar a produção de extrativista, porque muitas cadeias de negócio operam com esses produtos, né? Por exemplo, cacau silvestre, gorduras vegetais como o do murmuru, que é base para cosméticos. Há uma cadeia de negócio muito forte na Amazônia, né? No Pará, por exemplo, são 500 toneladas ano só de manteiga de murmuru sendo negociada. Então, nós focamos nisso como uma alternativa à pressão da economia da pecuária, para que os tradicionais, as populações tradicionais, a produção familiar, foque principalmente em aproveitar mais a floresta em pé, né? Então, isso é fundamental. E como é que está sendo exatamente isso? Quer dizer, essa galera toda, como é que está acontecendo nesse momento de pandemia? Você tem esse tipo de informação nesse momento? Como é que a economia está nós temos atingindo? a gente tem uma conexão aqui, no caso do Acre, nós temos uma conexão direta com seis cooperativas que trabalham com essas cadeias de negócio, né? Uma delas com óleos de buriti, outras com manteiga de murmuru e cacau silvestre, outras com borracha, né? Outras com sabonete com óleos vegetais. E a gente estava justamente nessas últimas semanas falando com eles sobre as dificuldades, né? Então, uma delas, por exemplo, a da borracha, não é uma cadeia que está tendo muito problema, porque é um produto que não é perecível. Então, o seringueiro ele pode armazenar a borracha, deixar guardada e fazer um transporte em grande volume e deixar na cooperativa e voltar, né? Necessariamente ele tem que vir na cidade para comprar alguma coisa, mas a orientação que tem sido dada é que ele evite vir à cidade. Então, menos mal, ele tem mantido o produto lá dentro, está estocado para que possa vir dar continuidade ao negócio depois, né? E no caso do murmuru, está tendo um problema de que a colheita começa agora, e aí a cooperativa ele vai até no Rio Juruá, ele baixa o Rio Juruá, essa cooperativa que se chama Copercintra, que fica no município de Rodrigues Alves, ele entrega os sacos para as famílias ribeirinhas e programa o retorno para a colheita depois, e fazendo pagamento aos extrativistas, né? Acontece que, nesse trecho que vai de Guajará até Ipixuna, no Amazonas,
existem duas barreiras que estão impedindo o deslocamento e a locomoção para fazer esse tráfego, tá entendendo? Então, esse é um ponto. A gente pode ser um gargalo sério de não Uhum. poder ir lá pegar a produção. Então, isso é Uhum. prejuízo para a cooperativa e principalmente para os extrativistas, não vão deixar de receber esse valor, tá entendendo? Então, nesse É. caso específico, a gente está estudando uma maneira de entender os protocolos do Amazonas para ver se há possibilidade de uma trafegabilidade nesse período, né? Que é mais adiante, já vai ser para julho, agosto. Então, esse é um ponto. O outra cooperativa, por exemplo, que trabalha com borracha e trabalha com polpas de frutas, que são de produtores que implantaram sistemas agroflorestais em áreas degradadas e estão recuperando. Esse é um tipo de trabalho que a gente faz também. Então, eles agora abastecem essa cooperativa que produz polpas. Aí acontece que, por conta desse impeditivo dele estar vindo à cidade trazer, e também pelo impeditivo da cooperativa não estar vendendo as polpas para as escolas, porque faz parte daquele programa de compra, né, institucional, aí a cooperativa fica com o produto armazenado e não tem como comprar mais, porque não tem capital de giro. E, consequentemente, o custo da manutenção dos frigoríficos durante o mês aumenta o valor do preço da energia elétrica. Então, é um custo a mais para a cooperativa e uma perda para o produtor. Tá entendendo? Essa é outra situação concreta também que está se tendo. Então, vai variar de cadeia de negócio, de produtos e da estrutura que as cooperativas têm. Né? Então, de fato, esses casos que eu estou trazendo, eles são assim, bem emblemáticos e a gente está tendo que trabalhar caso a caso, né? Uma situação a situação. Essa cadeia de negócios, esses produtos que tem a ver, vamos chamar de povos da floresta, né, dessa galera toda que vive em harmonia com a floresta e geram produtos, né, que servem para a sociedade como um todo, tá conseguindo chegar aqui no Sudeste, no Sul, nos grandes centros? Como é que é isso? Como é que... Olha, existe uma cadeia que tem uma compra direta de indústrias que refinam os óleos. Então, eles fazem a ponte direto com as outras indústrias de cosméticos, tipo Natura, Boticário. Então, eles encomendam direto aqui da cooperativa, a cooperativa entrega para eles, eles fazem os beneficiamentos, essa cadeia opera bem, ela funciona. Não paga um valor muito alto e nem muito... nem considerando tanto o papel do serviço ambiental que o extrativista faz. Né? Mas, pelo que a cooperativa tem feito, tem valido a pena. Né? Então, ainda não é um valor muito alto pago ao extrativista. Isso é uma coisa que está se cobrando muito que façam. Né? Que é um caso, por exemplo, que uma indústria de tênis francesa, que se chama Veja, também usa o nome de Vert, eles compram borracha nativa aqui da Amazônia, do Acre, para fazer o solado, né? O látex. E eles incluíram um pagamento de serviço ambiental muito significativo, tá vendo? De R$ 5,20 no quilo. Então, o seringueiro ele acaba recebendo quase que R$ 12 por quilo de borracha. Bacana que é isso. uma coisa assim que não tem referência em lugar nenhum, tá vendo? Elevou assim o que se recebia R$ 2 no preço de mercado, no preço que a Conab coloca como preço básico, receber 12 é uma mudança muito grande, tá? Muito positiva. E Então, parte desse dinheiro está ligado diretamente ao cara que está lá extraindo, né? isso, ele passa a receber o valor de 2, passa a receber 12. Tá? Maravilha isso. Muito inovador, revolucionário, assim, está evoluindo muito e mais interessante que a indústria começou com 60 toneladas ano, já está indo para 400 ano que vem. Então, isso motiva mais seringueiros a produzir. Né? E os outros produtos, por exemplo, o óleo de Buriti segue um pouco essa linha com as indústrias de refino,
pagam um preço, uma média, por exemplo, de 50, 60 reais o quilo do óleo, de óleo de Buriti. É um valor também bem significativo, a cooperativa opera bastante, né? E no caso do cacau, aqui no Acre, ele é uma cadeia um pouco nova, que a gente começou a operar em 2018, essa cooperativa, a Copercintra, essa de Rodrigues Alves, ela opera com uma produtora de chocolate de São Paulo, que é a Luísa Abram. Então, ela compra diretamente aqui, já encomenda, paga pela produção. E esse ano, por exemplo, foram 800 quilos de amêndoa que foram compradas. Parece que o preço hoje está à base de 25, 27 reais o quilo da amêndoa. Enquanto que no mercado, o normal da amêndoa plantada, daquela cultivada, do cacau cultivado, eu acho que é uma base de 12 reais. Então, tem um preço melhor, bem melhor. E ela, por exemplo, ela só produz cacau silvestre, que vem de algumas bacias hidrográficas da Amazônia. Daqui do Acre, vem do Vale do Juruá, ela compra também do Vale do Purus, e lá no Amapá, lá no Jari, no Vale do Jari também. E tem uma no Pará que eu não me lembro agora no momento. Então, esse nicho de produção e de beneficiamento é muito importante. Ele está crescendo, está evoluindo. Existe uma demanda internacional também, mas aí nem todo mundo está preparado para atender esse protocolo, né, de fornecimento. A gente está trabalhando com eles nesse aperfeiçoamento da produção e do beneficiamento para poder fazer a entrega conforme o padrão que eles exigem, né? E a gente percebe que há parceiros interessantes que incluem na planilha de custos, né, do pagamento do produto o custo do serviço ambiental. Né? Ele coloca um plus nisso. Então, há oportunidades interessantes no exterior também. Né? É uma tendência, a gente está vendo que há um crescimento, e outras organizações, como o Instituto Socioambiental, tem um trabalho muito forte também lá no Xingu, né, com essas mesmas características. Né? A gente ainda não tem essa conexão que se tem com rede de supermercados ainda. A maior parte dos alimentos, dos produtos não são alimentícios, né? É somente o cacau. Então, no caso onde nós atuamos, que é o Vale do Juruá, lá não tem castanha, não tem a Bertolete Excelsior, né? Ela só tem no Vale do Rio Acre. Aqui no Acre tem uma divisão muito interessante da presença da castanheira, sabe? É incrível. E por que Você atravessa isso? o rio, Sabe, não tem mais. Né? Ela vai diminuindo a presença. Mas por que acontece isso? Você sabe, não? Olha, eu tenho uma tese que eu acho que é muito forte, que as castanheiras e muitos produtos florestais de muito consumo foram cultivados, quer dizer, foram espalhados pelos povos indígenas há centenas de anos. Tá? Então, essa distribuição antropogênica, antropológica, sabe, dessas espécies pode ter sido feita por eles. Então, pode ser que eles tenham disseminado mais nessa região do que no Vale do Juruá. Tá entendendo? Essa é uma tese importante. Essa é uma tese muito defendida e que está ganhando muito peso. Mas aí não existe alguma política aí de plantio em lugares que não tem, ou essa política não existe atualmente? Não tem esse incentivo. Depende muito também da vontade da família, do produtor, da produção familiar de querer abraçar. Né? Há tempos atrás houve essa política, que a Embrapa disseminou até castanheiras clonadas, né, para que houvesse uma produção mais rápida, né? Aqui no Vale do Acre, principalmente. Então, a gente encontra alguns locais, até na beira das estradas, alguns cultivos de castanheira, mas foram poucos disseminados aqui nessa área. De tudo que você está falando aí, assim, o que eu estou achando mais incrível, mais bacana, é que existe, vocês conseguem provar que existe como conviver com a floresta sem desmatar. Isso é muito bacana. Com certeza.
E as pessoas não sabem, assim, existe, Miguel, uma ignorância, principalmente nos grandes centros daqui do Sudeste, né, do Sul do Brasil, e existe uma ignorância do que é a Amazônia. Eu só penso que é Sim. mata, floresta, tem bicho, acabou. Né? Que tem uma galera que luta para não tocar fogo e acabar, e tem uma galera que luta contra e a favor. Agora, as pessoas não sabem que existe já há muito tempo programas, né, de extração de recursos da floresta de forma simbiótica. Né? E isso é uma coisa que a É, gente tinha que conseguir. Isso é uma coisa que a gente tinha que conseguir divulgar. Né? olha, a gente estava até com uma política muito forte nos últimos 4 anos, até um pouco antes do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, nos seus 10 anos, aí de 2008 a 2018, ele bancou, fortaleceu muito essas iniciativas. Né? Nós tivemos o privilégio de ter um projeto com eles, em que a gente conseguiu trabalhar com 9 cooperativas, todas com produtos florestais não madeireiros, né? Com 2 cooperativas no Amazonas e 7 no Acre. Uma de óleos essenciais, sabe, de uma grande importância para a economia local, sabe? Por exemplo, o breu, a um preço de R$ 800 o litro do óleo. Tá? Uma coisa assim que tem um valor assim, Sério? importantíssimo. Coisas que tem mercado, tem demanda internacional para isso, tem demanda nacional. Agora, o que acontece é que essa cultura agropecuária, que tem chegado nos últimos 30 anos, ela chega com uma força econômica, uma estrutura de cadeia muito, muito organizada, muito pesada, né? Que é justamente vinha com aquela perspectiva de integrar para não entregar, né? Uma leitura altamente colonialista, sabe, equivocada, de total desconhecimento, né, de expansão da fronteira agrícola de maneira totalmente desorganizada, né, ignorando que aqui existem pessoas morando, né, e ocupando o espaço de uma maneira adequada com o ambiente natural que existe aqui. Então, você não tem adensamentos populacionais imensos, né, a não ser nas áreas urbanas, mas fazendo uso correto da floresta. E aí, eu acho que isso apagou todo esse conhecimento, ou, de certa maneira, colocou de lado esse valor tradicional que se tem dessa floresta, o conhecimento que se tem dos produtos, da forma de explorá-la, né? E acaba transmitindo fazendo uma leitura de que isso significa atraso, não significa desenvolvimento econômico. Tá? A visão é aquela: desenvolvimento econômico é desmatar, né? Yeah. E acaba resultando nessa destruição de 700 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia inteira, né? E a metade dessa é área degradada, sabe? Uma boa parte sendo recuperada naturalmente e a outra abandonada, né? Para atender 28 milhões de pessoas, sabe? E a gente sabe que vai atender meia dúzia de pessoas, principalmente os que têm mais renda e que têm as estruturas de terra, né? São justamente aquelas que vêm para cá para se apropriar dos territórios e fazer especulação imobiliária. Né? Isso é outro aspecto que vem junto com essa cultura da agropecuária. Né? É possível se combinar essas economias. Agora, querer estabelecer uma predominância de uma sobre a floresta é pura ignorância, sabe? Porque a floresta tem esse potencial todo, sem falar na questão madeireira, que é riquíssima, ganhando, que pode ser potencializado mais ainda se a política de reflorestamento fosse de fato operada, né? Se houvesse o reflorestamento que é obrigado, que a legislação estabelece que tem que ser feito, né? Que nunca se concretiza, né? Então, é uma coisa bastante agressiva e que
cria essa imagem de que a floresta não tem valor econômico. Muito pelo contrário. Isso sem falar naqueles produtos que são base para são princípios químicos para vários produtos farmacêuticos, entendeu? Que ainda tem muito a ser descoberto, né? Muita Então, coisa, muita é coisa a ser muito, é descoberta. muito. Eu estava lendo outro dia um artigo que saiu da Embrapa, em que eles utilizam plantas que nós conhecemos, tipo a alfavaca, que estão sendo usados para poder tirar princípios ativos para combater pragas. Né? Então, estão sendo usados, ainda bem, estão sendo usados como inseticidas. Né? Então, isso está Uhum. sendo muito interessante. Agora, o quanto tem numa floresta dessa que não é conhecido, que quem conhece são os povos indígenas e aqueles que têm tradição familiar aqui de mais de 150 anos vivendo na Amazônia, que já aprenderam isso, que sabem quais são as plantas que têm essa riqueza, né, que pode ser explorada, que pode ser aproveitada e que está deixando de ser potencializado, porque essas pessoas não estão tendo direito à voz, não estão sendo procurados, tá vendo? Isso é um crime. Então, a E gente são está vendo pessoas as que conhecem gerações, a floresta, né? São pessoas que conhecem a floresta. sem dúvida, são elas que têm esse conhecimento. Estão sendo Não adianta, ignoradas nisso tudo. né? É. É Elas têm que ser triste. ouvidas, porque não tem que perguntar a mim sobre floresta, nem perguntar para um deputado, tem que perguntar para quem conhece a floresta, né? A gente tem uma ideia da floresta de uma forma muito equivocada. E além dessa questão toda que você está falando, assim, dos recursos naturais que estão agregados à floresta amazônica, no caso, especificamente, eu estava comentando agora na live anterior com a Fabiana do Greenpeace que pouca gente aqui no Sul sabe, e é uma das minhas tarefas, eu tentar mostrar para os industriais do Sudeste e do Sul do Brasil que a água que eles tanto precisam para o negócio deles, para a indústria deles, está associada diretamente à água que vem do suor da Amazônia para cá, Sem viajando dúvida. por esses rios Voadores. voadores. Aí que deságua aqui. O pessoal acha que vem de qualquer lugar. A chuva choveu, choveu, não choveu, não choveu, e não sabe de onde vem a chuva. E uma grande parte dela, se não for a maioria desse índice pluviométrico, vem exatamente da Amazônia. Então, Certo. quando um investidor do agronegócio, do Sudeste e do Sul, né, que depende muito de água, do industrial do Sudeste e do Sul, que depende muito de água, né, ele fica alinhado com um governo que destrói a floresta, ele não sabe que ele está dando tiro no próprio pé dele. Isso é Porque verdade, com certeza. 5% que perdeu da Amazônia é 5% de menos de água que ele vai ter para o negócio dele. Né? Então, eu comprei isso como uma tarefa minha pessoal. Vou fazer trabalhos, vou tentar mostrar para o pessoal do agronegócio, pessoal da indústria do Sudeste e do Sul do Brasil, né? Muito através importante, Luiz. através Super importante, cara. de produtos audiovisuais, mostrando, olha, isso acontece, isso, você é o primeiro que tem que lutar a favor de preservar a floresta, né? E se quiser entrar lá de forma econômica, existe já uma rede de negócios que envolve a floresta, que você pode conhecer, que você pode investir, que você pode comprar, né? Então, porque comprar também é uma forma de dar valor aos povos da floresta que fazem extração de determinadas coisas para, né? A produção familiar aqui é muito rica. Né? Aqui a gente denomina como produtor agroextrativista, porque ele cultiva, ele faz seu alimento, ele produz seu alimento, abastece pequenas cidades, né? As verduras e alguns legumes, muitas frutas daqui, tradicionais, estão abastecidas por aqui. Né? Apesar dos supermercados trazerem de fora, de outros estados, mas tem muita produção aqui. Né? Agora, o problema é que já se chegou aqui, como o planeta inteiro, de que
tem que estar tudo padronizado. O mamão tem que ser de um jeitinho, tá vendo? Esse é o A problema. laranja tem que ser daquele modelo, brilhosa. As pessoas já caíram nessa enganação, né? Então, ao Mas invés eu acho de... sabe qual é a impressão que eu tenho, Miguel? É que essa pandemia está mudando a ótica das pessoas. Então, existia muita coisa que estava acontecendo até anterior à pandemia, né? Que agora é um sujeito que vem querendo comer um prato arrumado de um determinado jeito, que o leite é colhido não sei onde, a uva é pisada pelas virgens da Malásia. Aí esse negócio meio que acabou, sabe? Eu acho que o pessoal vai olhar para a própria estupidez, assim, É, entendeu? cara, Eu acho sem assim, dúvida. isso que você está falando é uma coisa que estava até agora, até mês retrasado. Eu acho que daqui para frente isso tende a mudar. Eu estou acreditando nisso, entendeu? Que tende a mudar É, essa coisa. Não, essa papaya não está do jeitinho com o biquinho, que não sei o quê. Né? eu acho que É um absurdo. cara, porque tem muito produtor no entorno das cidades que ainda se mantiveram nessa tradição agrícola. Sorte a nossa, cara, sorte a nossa, né? Eu acho que o receio, um dos receios que eu tenho é essa tradição agrícola não ser passada para a nova geração, os mais jovens não quererem ser agricultores, tá vendo? A gente fica com essa situação e vai ficar dependendo das grandes fazendas, das grandes produções é, homogêneas, né? Isso é uma coisa equivocada. Isso causa problemas Completamente. sérios, né? A gente sabe dessa história toda que tem que ter muito inseticida, herbicida para poder depois enfrentar, né? Essa combinação de ambientes florestais com base de produção familiar, essa conexão que a gente tem aqui no Acre, em que a gente, por exemplo, os agricultores produzem muito na margem do rio, usando muito as várzeas, tá vendo? As impostas Uhum. aqui. Tem muita produção de feijão, tem muita produção de milho, de melancia, tudo isso assim, sem uso nenhum agrotóxico, sem nenhum herbicida, sem nada, tá vendo? A E ajuda até concorrência a fica segurar o grande. solo do rio, né? Das É, encostas, ajuda a segurar o solo, né? total, sabe? Então, a única concorrência deles são com os bichos da mata, né? Porque os bichos vão lá pegar também as frutas, né? Mas isso faz parte, né? Então, normal. Isso aí ainda bem que tem, porque você vê que é um ambiente sadio, né? Quando os bichos chegam perto é porque é uma coisa que tá tranquila, né? Se habita uma diversidade importante, né? Tem seres importantes ali convivendo e um controlando o outro, né? Então, é, pensar que aqui na Amazônia tem que ser igual como é São Paulo, que é só daquele jeito que se produz agricultura, é um equívoco. Esse ambiente natural aqui é totalmente diferente da geografia de São Paulo, do centro-oeste, tá vendo? Nós temos outra forma de funcionar a natureza. A natureza tem outro equilíbrio aqui. E entender isso é muito importante. Agora, não quer dizer que aqui só funciona de uma coisa. Você pode operar outras coisas. A economia pode ser diversificada, né? Porque aqui as pessoas, por exemplo, já criavam gado. Antes dessa chegada dos últimos 30 anos, da pressão agropecuária que se fez nesses últimos 30 anos, as pessoas criavam gado, criavam porco, criavam galinha, né? Naturalmente. Não quer dizer que a pecuária não conviva aqui. É possível. Agora, nessa Uhum. perspectiva de negócio que eles têm, de ficar criando grandes. Pô, o Acre tem um rebanho de quase 3 milhões de cabeças de boi, e aqui são 800 mil pessoas. Tá vendo? Meu Então, Deus. então a gente tem que pensar o seguinte: tem um limite. Dá para você manter negócios, ganhar dinheiro com isso e você potencializar a floresta. Não aproveitar a floresta em pé é uma burrice tremenda. É uma burrice tremenda, porque justamente bate naquilo que você falou anteriormente. Se não manter essa floresta, não vai ter água, não vai ter chuva, não só para aqui, para a Amazônia, mas também para outras regiões do país, né? Então a gente É está claro. chegando numa situação que tem que apelar bastante. Eu acho que essa evolução da comunicação hoje é muito importante. Eu acho que esses meios de comunicação que a gente está tendo isso aqui hoje é uma revolução imensa, que eu acho que vai favorecer muito a disseminar essa preocupação, esse olhar, essa diversidade de formas de funcionar, de como operar, de como produzir, que existe riqueza em tudo, né?
Então, a gente vai poder potencializar as produções locais e essa tradição ser passada ainda de família para família, dentro das próprias famílias, e poder evoluir, essa tradição agrícola ser mantida, sabe? E Sem abrir dúvida. oportunidade para o mais jovem, para uma vida melhor, para acesso a vários benefícios e a vários serviços. Nada impede de ter energia na floresta. Já foi se disseminando isso, tá vendo? Eu acho que a gente agora, com essas tecnologias, vai poder ter internet lá dentro dos seringais, tranquilamente. Já tem. Tem vários locais que a gente sabe que na floresta o pessoal pode não ter TV, mas tem Facebook. Né? É, Todo mundo vai, gosta de botar no Facebook. Né? Então, é. isso tem muito significância, está dando muito valor para essas pessoas que estão muito distantes das áreas urbanas, a ver que tem oportunidades. E agora, oportunidades tendo um ganho financeiro significativo, isso abre um horizonte, porque as pessoas, tem muita gente que mora no interior, nas áreas de floresta, e dão um valor imenso a essa vida tranquila, a esse viver mais equilibrado, entendeu? E evita vir para a área urbana. Então, tem pessoas que Muito gostam bacana. e mantêm essa tradição, né? Então, tem que dar valor a isso. Eu acho que está se perdendo muito essa perspectiva, sabe? Essa história de Muito querer ter bacana. todo mundo junto é muito ruim, sabe? É. Eu vou ter, depois eu quero que você me mande, se for possível, você me mandar uma lista desses produtos, né, que tem um Certo. vínculo direto com a floresta. Que está me ocorrendo aqui na minha cabeça? Estou falando contigo e pensando ao mesmo tempo, tá? Tá. De filtrar produtos, né? Porque uma coisa é a pessoa saber que está extraindo borracha, isso é uma coisa que já acontece há 200 mil anos. Mas outra coisa é saber assim, tal produto que eu compro disso, que eu compro daquilo, vem que eu compro, como você citou o Boticário, como você citou a Natura, tem e as pessoas saberem que esse tipo de produto, na hora que ela compra um produto, ela está fazendo acontecer um projeto lá no meio da floresta. Sem dúvida. Isso é muito bacana. E isso divulgar isso nos grandes centros aqui, porque acaba funcionando como um megafone para o Brasil, né? Perfeito. Então, me manda essa lista, porque eu vou fazer uma filtragem, ver e Mando sim. estudar e procurar fazer um trabalho de divulgação para esse trabalho, as pessoas aumentarem esse megafone, de saber, olha, você compra o produto A, você não está ajudando a floresta. Agora, se você compra o produto B, você está ajudando a floresta. Perfeito. Perfeito. Isso, Hein? isso é muito bacana. Não, Né? essa conexão é super importante, Luiz. Eu acho que você que está fazendo vai ser muito importante para essas populações, para a manutenção da floresta em pé, tá vendo? No nosso site, Uhum. lá no site da SOS Amazônia, www.sosamazônia.org.br, nós temos os nossos projetos e um deles se chama Valores da Amazônia. Nós produzimos um relatório desse trabalho dos últimos 3 anos com as 9 cooperativas, e em cada uma descreve o que foi feito e os produtos que cada uma desenvolve, tá vendo? Uhum. Ali, se alguém quiser já acessar, já é um caminho. Mas eu vou te mandar uma lista específica dos produtos e Uhum. vou incluir alguns produtos agrícolas, que são também muito consumidos aqui, mas que eu acho que pode haver tem abertura de mercado para a região Claro. sudeste, por exemplo. Tem muitos feijões aqui que não tem no mercado nacional, tá vendo? Então, são coisas que vêm da relação com os peruanos aqui, nessas fronteiras que nós temos. Então, as famílias extrativistas puderam cultivar essa variação de sementes, de milho, de feijão, que são alimentos típicos daqui e não se encontra fácil no Sudeste, né? Muita farinha Uhum. também, né? O pessoal produz, já tem a tradição nordestina. Então, isso tudo tem uma riqueza também alimentar, uma variedade muito importante. Vou te Muito passar isso com bacana. detalhes, É, com certeza. porque é uma forma da gente ajudar a floresta, quem está no Claro, sul e no sudeste. É uma forma de ajudar a floresta, de forma bem concreta, assim, né? é. Você vê, a gente Agora, começou falando, eu tinha luz do sol agora,
Eu não quis levantar aqui para acender luz nenhuma. Estou vendo, você já está A começando a luz que está me escurecer aí, né? iluminando, a luz que está me iluminando é a luz do próprio É, celular, cara. Olha só que loucura. A luz do ainda próprio bem, celular que está me iluminando, que eu não quis levantar. Dá licença para acender tá luz aqui, certo. Como é porque que. já anoiteceu, né? Hein, o E as tempo aí pessoas, tá frio? Tá frio aí? olha, o pessoal cantou uma pedra que vinha à frente fria, que não sei o quê, mas não tá. Eu tô assim, ó, de camisa assim, ó. Tá Tá bem, tá bem. tranquilo, tá Ah, tranquilo. E o pessoal não tem noção, né, que você está no ah, ar, que nós temos 2 horas de diferença, né? ó, Aqui eu comecei 5 horas da tarde, aí era 3 horas da tarde para vocês. As pessoas não isso, têm. Isso é. acontece no Brasil, galera. Isso acontece E no olha, Brasil. tem uma coisa interessante com o tempo, que eu ainda não, quando eu vim para cá em 83, eu não tinha noção, tá vendo? Eu sou de Niterói. Aí eu fiz um curso de geografia, me formei em licenciatura em geografia, e nas minhas aulas de climatologia nunca falaram das friagens, tá vendo? Que é Hum, o fenômeno que acontece aqui. Essa frente fria que sai do sul do país chega aqui, e a temperatura uhum, baixa. Então hoje uhum. está em dia de friagem, a friagem está por aqui. Essa frente fria que passou por aí, que para você deve ser uma frentezinha baixinha, para a gente aqui, eu já me agasalho, tá vendo? Então, quando eu cheguei aqui em 83, cheguei em junho, cara, justamente no dia de friagem, eu disse, a gente pousou em um aeroporto errado, né? Porque a temperatura Uhum, baixíssima, para mim foi uhum. surpreendente, foi um negócio assim bastante interessante. Então, essa riqueza local aqui, a gente pouco conhece. Quem mora no Sudeste, no Sul do país, não tem noção da diversidade, sem falar na maneira das pessoas tratarem aqui, da relação humana que existe aqui, do acolhimento que se faz, tá vendo? É muito interessante. E aqui na Amazônia tem uma diversidade enorme, porque em cada estado que você vai, em cada município que você vai, você pode estar encontrando povoados e comunidades com outras características, outras formas alimentares, tá vendo? Então, isso é Muito muito bacana, riquíssimo. muito bacana. Eu não sei nem quanto tempo a gente está conversando, mas está Tá, sendo um prazer enorme falar contigo. Eu queria. Esse nosso papo vai ficar gravado, se Deus quiser, ele vai ficar lá no IGTV. Eu acho que a gente não certo, estourou o tempo. Acho que a gente não estourou o tempo de 1 hora de papo, não, porque com mais de 1 hora parece que não dá para gravar, né? tá ok. Mas, enfim. é, E eu queria convidar todo mundo, até você, para ir no link do meu perfil no Instagram. Eu botei, vai direto para esse primeiro filme que eu fiz dessa série, Tá legal. brincando com a coisa nonsense, com a coisa para tentar falar de planeta para pessoas que estão completamente alheias a isso, né? Então é Tá só ir lá no certo. meu Instagram, tem o link lá que vai direto para o filme. Bacana. E você fica me devendo essa listagem aí, porque Tá. eu vou pensar um projeto para informar as pessoas, né, que quando elas compram um produto, um determinado produto, elas podem estar ajudando a floresta de maneira direta, né? É. É isso, né? Coisa bem importante. A Então, gente, muito obrigado. é, Fala. nesse aspecto, eu queria aproveitar, né, por conta dessa nossa conversa, falar um pouco mais da SOS, dizer que a gente, apesar do nosso nome ser Amazônia, SOS Amazônia, infelizmente nossas pernas não são tão largas, tá vendo? A gente não tem um passo tão largo. A gente tem essa ambição, né? Mas por sermos uma Uhum, instituição local e que tem uma atuação muito forte, a gente tem uma atuação em quase todo o estado do Acre, a gente percebe a importância de ter esse contato por conta de iniciativas que a gente tem para fazer aqui, que a gente tem desenvolvido e que poderíamos conseguir também ter apoio das pessoas, né? Então, a gente tem projetos de proteção de áreas contra queimadas, a gente tem um trabalho com brigadas florestais agora, implantado ano passado, numa parceria que a gente fez com o WWF, a gente tem 3 brigadas para desenvolver o trabalho agora de prevenção às queimadas e incêndios florestais, em que a gente uhum, precisa ter apoio, precisa ter parceria para botar essas equipes em campo, né? São 12 brigadistas. A gente tem um trabalho de restauração florestal muito interessante, de implantar sistemas agroflorestais em áreas degradadas para combinar restauração florestal com produção de alimentos,
com a Isso é muito agricultura importante, né? familiar, tá vendo? Então, Isso é muito importante. a gente faz uma combinação de ações que possam é, promover a floresta, né? E quem mora nela. E aí é muito importante que todos tenham esse entendimento, vejam a nossa atuação no nosso site, e a oportunidade de estar podendo falar isso aqui com você, aproveitando, porque a gente tem necessidade de ter parcerias, ter apoio, tá vendo? A Uhum. gente tenta evitar o vínculo com recursos públicos, que é uma coisa muito complicada, né? Então, buscar parcerias com iniciativa privada e com o cidadão diretamente é muito importante para a gente. Nos dá mais autonomia e nos possibilita a ter uma ação de ativismo mais forte, que é Claro. promover mais denúncia, tá vendo? A gente sabe que Uhum. denunciar é importante, mas é importante muito fazer essa outra parte, que é de implementar as coisas, dar a condição para que essa restauração e essa proteção de fato aconteça, né? Mas mostrar onde o problema está acontecendo, quem está fazendo, por que está fazendo errado, isso é muito importante. Então, se a gente tiver mais autonomia, a gente pode ter uma ação mais efetiva nesse aspecto também, tá vendo? Com Então, certeza, Miguel, com certeza. É isso. Vamos dar a mão e não vamos soltar. É isso, perfeito, isso aí, muito né? importante. Um Legal ter prazer, esse contato com você. um prazer enorme falar contigo. Aqui eu não tenho controle do tempo nosso de papo, mas o meu medo é Tá, estourar o tempo possível do Instagram. Enfim, muito obrigado. Vamos ficar em contato, tá né? certo. Vamos trocar figurinha e para procurar fazer um mundo melhor, né? Para todo mundo. Esse é o grande Com objetivo. certeza. A gente tem que estar com essa esperança permanente, né? Eu acho que a gente, como ativista, a gente está sempre otimista. A gente É, sabe da bomba que está passando, da coisa que está acontecendo. É uma realidade muito difícil da gente encarar, mas a gente tem que enfrentar, né? Porque as mudanças sociais de fato não acontecem. A gente está vendo muita lentidão nisso, apesar de todo esse esforço que várias organizações fazem na Amazônia inteira, são muitas fazendo isso. Alguns governos com compromisso, a gente tem visto algumas iniciativas positivas, mas ainda é muito pouco diante da avalanche de destruição que acontece, sabe? Ela é com muito certeza. pesada, ela é muito intensa, é marginal, é criminosa. A gente tem que estar muito atento, tem que estar se cuidando muito, mas tem que estar o tempo todo introduzindo iniciativas complementares e alternativas, né? Então, a pressão é muito forte e se a gente for falar no que está acontecendo nas áreas urbanas, pior ainda, tá vendo? A Amazônia foi construída sem planejamento, com poucas estruturas de saneamento. Cada município desse, se a gente for ver, o índice de saneamento é cada vez menor, não evolui, não avança. Então, as preocupações acabam crescendo mais ainda, né? Então, é Com certeza. fundamental ter essa promoção, falar mais sobre essa realidade e apresentar esses caminhos alternativos. Eu acho que a gente tem que persistir muito nisso, né? E muito oportuno, de novo, estar com essa linha direta com você, né? Para poder falar um pouco sobre isso e essa diversidade de realidades que a gente tem na Amazônia, porque é muito rica e a gente tem muita coisa ainda para poder falar. Desculpa, mas a gente está precisando, como é que se diz, usar muito esse mecanismo de comunicação, né? Sim, com certeza. E esse nosso papo vai ficar, se Deus quiser, gravado aqui no meu IGTV e vai ficar direto, né? Então, tudo que a gente está falando aqui tem essa importância também, né? De ajudar a instruir as pessoas no sentido de dar informação, né? Que eu acho que as Perfeito. pessoas estão mais precisando é É, isso, informação, tá bom? e a sorte é que a gente tem que uma geração nova, né, chegando, É, muito ativa e muito comprometida, né, muito, cara? Olha, eu estou muito, assim, total, muito total, feliz, fiquei muito total. assim, animado, não só pela Greta, mas pelo Felipe Neto, sabe, está se posicionando, tá vendo? É, Assumindo com certeza. compromisso, demonstrando responsabilidade, mostrando caminhos. Isso é muito inovador, é muito diferente. Eu acho que dá um efeito assim
de propagação de ideias muito grande, né? Então, acho que a gente também está vendo aí novas caras chegando e legal que está se somando a essa preocupação toda desse ativismo que a gente desenvolve. Está precisando renovar e renovar rapidamente. Né? Maravilha, é isso. Seguindo Legal. sempre com essa força. Obrigado aí por esse seu tempo aí, para a gente conversar. E vamos ficar juntos, tá bom? Tá certo. Ok, Luiz. Grande abraço Prazer. para você. Tá? E transmita parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E transmita meu abraço aos seus colaboradores que estão em volta de você aí também. Né? Tá certo. A Elise e o Kelvin estão aqui mandando um abraço para você. Maravilha. Abraço para eles também. Tá certo. Tchau, querido. Grande abraço. Valeu, um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até.